Você viu, amigo telespectador, o primeiro tempo de um jogo muito disputado. Corinthians 0, 0 para o Clube Atlético Bragantino. E vamos rever os melhores lances deste primeiro tempo de Corinthians 0, Bragantino também 0. Não tem gol na tela da Rede Vida, mas tem bons lances para você curtir. Fique de olho. Escanteio cobrado. É bom lance, hein? Sobra de bola para o Corinthians. O chute para o gol. Passou perto. Buscou o ângulo esquerdo o jogador corintiano e a bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta. Se armar no campo de defesa, o Corinthians recupera. Toque de bola na frente. Ganhou na velocidade. Cruzamento. Chegou tarde o atacante corintiano, o Léo Jabá. Cruzamento feito. E a bola foi desviada. O nome ajuda. Olha o bom momento. Toque de cabeça foi defendido pelo goleiro corintiano. Rafael para Samuel. Daí para o Rafael. Troca bem o Bragantino, olha o chute para o gol. Defendeu e soltou o goleiro, mas a bola é corintiana. Não tinha ninguém do Bragantino no rebote. Agora o Corinthians botou a bola no chão. Lançou na frente, boa tabela, bom lance, boa jogada. Avança o Corinthians, bom toque, olha o gol, olha o gol. O goleiro chegou. O zagueiro acabou empurrando a bola pela linha de fundo. Pintou o gol do Corinthians 1, 2, 3 vezes. Olha o lance aí de novo. O Bragantino está se apresentando muito bem. Vitor e Marcelo. 0-0. 44 minutos de jogo. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. Na cidade de Limeira, no Major José Levi Sobrinho. Placar da Rede Vida. Muito bem. Obrigado, Paulo. Vamos ao Osmar Loss, tá aqui, técnico do Corinthians. Tá tudo bem, pessoal? Como é que você viu esse primeiro tempo? Do Bragantino, perdão. Primeiro tempo muito difícil, a gente sabia da dificuldade. O Marcos Paulo Gripe, é que a camisa tá tudo igual hoje. Isso, não tem problema não. A gente sabia da dificuldade, sabia da jogada do Corinthians pelas beiradas, tem jogadores muito rápidos, mas eu acho que a equipe se comportou bem, acertar uma bola para tentar fazer o gol. Eu vi que a determinação tática do Bragantino é muito grande. Hoje o futebol é muito dinâmico, se você para um pouquinho, sai um pouco da concentração, você toma um gol. Então tem que estar ligado os 90 minutos. Valeu, Marcos Gripe, que prazer falar com você. Tá tudo bem. Obrigado, irmão, obrigado pela atenção vocês. Presença do técnico do Clube Atlético Bragantino. Camisa tudo igual que hoje. Se não tomar cuidado, fica realmente no consciente. Muito bem, os jogadores já retornam para o segundo tempo no estádio da Internacional de Limeira. Belo estádio do nosso interior do estado de São Paulo. Este aí é o time do Corinthians. Corinthians com a camisa mais branca e o Bragantino com as listras mais escuras. O árbitro vai autorizar. Por sinal, o árbitro fez um bom primeiro tempo. Uma boa arbitragem do José Roberto Marques e seus auxiliares. É um árbitro experiente, né, Fabrini? 41 anos, professor de educação física, formado pela Escola de Árbitros da Federação Paulista no ano 2000. Apita o árbitro. Bola em jogo no estádio Major José Levi Sobrinho, em Limeira. Saindo a equipe do Corinthians. E a bola vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta. Amanhã às 3 horas da tarde, 15 horas. Também conhecido como 3 horas da tarde. Bahia e Desportiva Aliança de Alagoas. Jogo em Taubaté. Com transmissão ao vivo da Rede Vida. Futebol do Bahia na tela da Rede Vida amanhã às 3 horas da tarde, direto de Taubaté. Também Bragantino. Boa ultrapassagem, cruzamento feito.
Tirou o zagueiro corintiano Vinícius. Arremesso lateral para o Bragantino. Tentativa ali do jogador Rafael, a bola. O jogo está parado. Vai ser batido tiro de meta. O bandeirona aí chega até a assustar pelo tamanho do cair da noite aí. Corinthians com a bola. Léo Príncipe faz bom lançamento. Pegou, dominou, Léo Jabá, cruzou na porta do gol, olha o gol, a bola vai embora. Pegou de primeira do jeito que a bola se apresentou o Tocantins neste ótimo cruzamento. Tocantins encheu o pé, a bola subiu e vai embora pela linha de fundo. Primeiro lance de grande perigo para o gol do Bragantino. Uma jogada do Corinthians, Paulo. Boa jogada pelo Léo Jabá pela direita. Agora, outro erro de finalização do Corinthians, né? Na porta do gol. Primeiro tempo tivemos a do Léo Jabá e agora o Léo Jabá cruzando, tocando pro Tocantins. E o Tocantins acabou chutando, exagerou na dose, né? Mandou por sobre o gol. Corinthians perdendo boas, ótimas oportunidades de gol nesse jogo. Você percebe nervosismo da equipe do Corinthians, por isso estas perdas de gols? Há uma ansiedade, né? Talvez pela estreia, Fabrini. E o Corinthians tem aquela pressão. É o atual campeão, tem que fazer bonito, tem essa pressão. Mas, meninada, tem que esquecer pressão, esquecer nervosismo e usar essa torcida, essa massa corintiana a seu favor, né? Para empurrar, que empurra a equipe, enfim. O time do Corinthians, tranquilidade na hora de definir. Se tiver tranquilidade para definir, já poderia ter aberto o placar e ampliado. Sim, porque criou pelo menos 3 situações de abrir a contagem. 0-0. O Bragantino trabalha a bola no campo de defesa. Toca na bola ali o Gabriel. O árbitro parou o jogo, marcando falta em cima do Samuel. Falta cobrada pela equipe de Bragança Paulista. Bragança Paulista fica perto de Atibaia, onde mora o nosso querido companheiro professor Sidney Cotrim Malmegrini. Bom despacho feito pela equipe do Bragantino. Sobra de bola para a equipe de Bragança. Lá vem cruzamento, cruzamento não foi bom. Ficou mais para a defesa do Corinthians. Os Marlós trabalhando muito aí à beira do gramado. Tem uma passagem muito boa pelo futebol de base do Internacional de Porto Alegre. Aliás, o Corinthians chamou os Marlós justamente da base do Internacional para trabalhar na base do Corinthians. E tá dando resultado, né? O Corinthians, atual campeão, de comando ano passado dos Marlós, né? O gaúcho Os Marlós, bom treinador. Tem demonstrado eficiência e conhecimento no seu trabalho. 0-0. Corinthians no ataque. Léo Jabá tentou acionar o ala Léo Príncipe, a bola saiu. Arremesso lateral para a equipe do Clube Atlético Bragantino. Do Corinthians caiu e o jogo está parado. Vamos ver o que determinou o árbitro da partida com a sinalização do seu auxiliar. Deu arremesso lateral. Arremessa Guilherme. Bate e rebate. 5 jogadores disputando a mesma bola. Olha aí, tá um bolo aí. Lance festivo.
Vai Guilherme para a cobrança da falta. Não é para o Bragantino. Lançamento de bola na grande área. Caiu o jogador do Bragantino, falou qualquer coisa quando estava desabando. E a bola vai em tiro de meta. Lance absolutamente normal, né? O jogador do Bragantino tentou ganhar no grito ali. O zagueiro que subiu para tentar o cabeceio. Corinthians 0, Bragantino também 0. É o jogo que a Rede Vida mostra ao vivo para todo o Brasil. Corinthians com a bola. Lançamento para o Léo Príncipe. Deu uma dormidinha no lance, foi desarmado. O Bragantino marca muito bem a equipe do Corinthians. Léo Jabá. Lançamento na área. Lance é bom. Passou o jogador do Corinthians, mas o lançamento não foi legal. Mas a bola ainda é corintiana. O Corinthians vai apertando. Aperta o Bragantino na linha intermediária, mas aí errou o passe. No que errou, o Bragantino arma o contra-ataque. O Bragantino vem no contra-ataque pelo setor esquerdo. Busca a infiltração de Vinícius. Foi desarmado. Lateral para a equipe do Bragantino ou do Corinthians? Do Bragantino. Vai para a cobrança, Antônio. Recebeu de volta. Quando fez o passe, ficou sem a bola. Mas vai recuperar o jogador Gustavo. Levanta Gustavo. Caiu o jogador do Corinthians. Sofreu ali uma cama de gato. O árbitro marcou a falta e a bola é corintiana. 0-0. Corinthians mantém a posse de bola no campo de defesa. Troca passes curtos para manter a posse de bola. E fazer o Bragantino correr um pouco mais. Bola aberta para o Léo Príncipe. Tocou na bola o Arian para a equipe do Corinthians. O Corinthians avança um pouco. Lançamento em profundidade, sai bem do gol. Vai para a bola Alisson para se encontrar com ela e ficar com a bola. Esse lançamento em profundidade facilita os zagueiros do Bragantino, Fabrício, que são altos, estão bem posicionados, a gente já disse aqui. O que acontece é que o Bragantino se fecha muito bem e evidentemente acaba dando espaço na intermediária ali que o Corinthians não está conseguindo aproveitar, não está tendo uma boa posse ali de bola na intermediária. O Corinthians tenta às vezes esse passe longo e não está dando resultado. Talvez ali tocando mais a bola, aproveitando esse espaço quando a equipe do Bragantino se fecha entre o círculo central e a entrada da grande área, ali talvez o Corinthians tenha mais resultado, Fabrício. E pelas pontas também, como já fez com o Léo Jabá no erro do Tocantins. E agora outra vez com o Léo Jabá. Faz o passe pelo meio. O meio está congestionado. A bola recuperada pelo Léo Jabá. Lá vem Corinthians. Bola com o Léo Príncipe. Bom lançamento. Saiu o goleiro, ficou no meio do caminho. Vacilou o goleiro, mas quem salva a situação é o lateral Arthur da equipe de Bragança. O goleiro agora deu uma vacilada, quase propiciou um lance mais agudo da equipe corintiana. Ele fez que foi, não foi e ficou. Quando ficou, o atacante do Corinthians cabeceou em cima dele. O goleiro, quando sai, tem que sair com decisão, né? Outra vez, Corinthians chegando. Afasta de cabeça o garoto Antônio do Bragantino. Foi puxado o jogador do Bragantino. A chegada na bola. Falta cometida pelo Léo Príncipe. Falta para a equipe do Clube Atlético Bragantino, 0-0. 10 minutos de jogo no segundo tempo.
Bragantino no ataque. Ó, se bola saiu. Fabrini. Diga, Edivaldo. Falando um pouquinho do regulamento, Fabrini, terão condição de jogo os atletas nascidos nos anos de 96, 97, 98 e 1999, além de 2000. Portanto, sub-20, sub-19, sub-18, sub-17 e sub-16 jogadores poderão compor aí essa Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o banco pode ser composto em até 7 jogadores reservas. Avança a equipe do Corinthians. Defesa do Bragantino cerca muito bem. Tinha 2 jogadores do Corinthians e 3 jogadores do Bragantino, que fecharam a possibilidade de uma enfiada de bola mais perigosa para o gol do Bragantino. 0-0. Amanhã às 11 horas da manhã você vê na Rede Vida futebol ao vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Guaicurus no Mato Grosso. Demorou para fuzilar. Ele aproveitou ainda a boa velocidade. O Vinícius pegou de pé esquerdo, mas não pegou bem na bola. Se pega bem, faz o gol, né, Paulo? Se pega bem, faz o gol, mas queria destacar a recuperação do quarto zagueiro central do Corinthians, o Leonardo, né? E foi rápido ali para já se encontrar com o atacante do Bragantino. Uma ótima oportunidade para a equipe de Bragança Paulista. Começa a chover forte em Limeira. Tá se vendo, o pessoal já tá cobrindo câmera, já tá procurando abrigo. Olha o Corinthians chegando com o Léo Príncipe, olha o gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Acabou o ferrolho do Bragantino. Camisa 11 do Tocantins, o último toque de bola para o fundo da meta do Clube Atlético Bragantino. Vai buscar lá dentro Alisson. O gol é seu. Tocantins, camisa número 11. Agora no placar da Rede Vida em Limeira. Corinthians 1, Bragantino 0. Acabou o ferrolho do Bragantino. Olha só nesse replay interessante, Fabrini. 4 com o goleiro, 5 jogadores do Bragantino dentro da pequena área ali. Era um ferrolho da equipe de Bragança Paulista mesmo. E a jogada, o Antônio, lateral esquerdo, não conseguiu calcular bem. A bola passou pelo Antônio e ali o Léo Príncipe foi esperto, né? Aproveitou a passagem da bola, o Antônio não conseguiu interceptar. E o Léo Príncipe foi campeão ano passado, um dos principais jogadores desse elenco do Corinthians. Construiu a jogada para o gol de Tocantins. Gurupi e Tocantins está em festa, hein? Com o gol do número 11 corintiano. E ele estava prevendo que o Bragantino ia tomar um gol no segundo tempo. Sai o primeiro cartão amarelo do jogo, Edivaldo Tites. Exatamente, o primeiro cartão já vou verificar já aqui, Fabrini. O Gabriel Tonini. A acomodação, já falo já para você. Tá bom, Paulo Júnior já identificou. Cartão amarelo para o Gabriel. É uma entrada feia, hein? Também Corinthians com Léo Príncipe. Cruzamento feito, bola desviada pela zaga do Bragantino. Linha de fundo, escanteio. 14 minutos de futebol no segundo tempo. Corinthians 1. Gol de Tocantins. Garoto de Gurupi. 0 para o Bragantino. Escanteio para a equipe corintiana. Vai Malcom para a bola. Boa cobrança. Desvio de cabeça, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta. A equipe do Corinthians mereceu o gol, Paulo João. Merecia o gol, né, Fabrício? Inclusive perdeu ótimas oportunidades de fazer. Olha o goleiro do Bragantino se complicando aí, o Alisson. E acabou, de tanto insistir, acabou chegando ao seu gol. Mas o Bragantino, quando chegou com perigo. Vamos ver aí como é que vai se comportar depois do gol tomado. Porque a equipe do Bragantino
não vai mais poder ficar naquele sistema do ferrolho atrás ali, né? A maioria dos jogadores na área dele, Bragantino. Vai ter que propor um pouco mais o jogo. Pode ser algo interessante aí. Estamos só com 15 minutos na segunda etapa, né? Vamos ver o desenrolar dessa partida. 1-0 para o Corinthians. Gol do garoto Tocantins. Um dos destaques da equipe corintiana na sua categoria de base. Avança a equipe corintiana. Léo Príncipe. Léo Jabá. Jabá puxou por dentro. Lançou dentro da grande área. Ali está congestionado o caminho. Tirou a zaga do Bragantino. O Corinthians retoma a posse de bola. Retoma e vem com um bom lance pelo lado direito. Cruzamento feito. Desvio vai por cima da meta. Já passou da hora do Timãozinho abrir o placar. Não passou não, abriu o placar. É a mensagem que chegou da torcida corintiana espalhada por todo o Brasil. E a chuva chegou para valer. Nessa época de chuva mesmo, não adianta levar agasalho, capa, essas coisas, né? Porque a água desce mesmo. Lá vem Corinthians. Chegando com o Matheus. Léo Jabá, cruzamento do Léo. Antônio vacilou, o Léo tomou dele. Fez o passe o Léo. Boa bola, Corinthians chegando com mais calma. Espera oportunidade para fazer a finalização. Quando finalizou, houve a interceptação. E o Bragantino sai jogando no campo de ataque. Acabou sendo desarmado o jogador do Bragantino, o Gustavo. Já dá para perceber, Fabrini, ao longo de todo o segundo tempo, esse lado do Corinthians é o lado preferencial da equipe corintiana, né? O time do Corinthians ataca mais aí pela descida com o Léo Príncipe, pelo lado direito. Você vê que o Corinthians construiu as principais jogadas no segundo tempo, descendo pelo setor esquerdo de defesa do Bragantino, direita dele, Corinthians, né? E o gol, inclusive, foi construído ali pelo setor direito, na descida do Léo Príncipe nas costas do lateral Antônio, lateral esquerdo do Bragantino. E aí a sessão cãibra. Começou a sessão cãibra. É só chover, né? O tempo esfria e a correria dos jogadores no primeiro tempo dá um choque térmico, né? Para os atletas, e a cãibra marca presença mais uma vez em nossos estádios de futebol. E o uniforme fica mais pesado, né? Fica. O meião fica mais pesado, camisa, shorts. Hoje tem uma tecnologia, né, muito grande pro uniforme, mas mesmo assim não tem jeito, acaba ficando mais pesado, principalmente pelo volume de água, né? Então é algo a mais aí um desafio a mais para a resistência física da garotada. E dos maqueiros também, né? Que além do peso da chuva, da camisa, do uniforme, ainda tem que carregar o atleta contundido. Faz parte, né, da profissão. 1-0 para o Corinthians, gol marcado pelo garoto Tocantins, camisa número 11. Ele que é da cidade de Gurupi, no estado de Goiás. Bola no campo de ataque do Bragantino. O Bragantino conseguiu um arremesso lateral, mas o lateral é do Corinthians. O jogo está parado, o árbitro fazendo a sua observação. Agora sim, manda o jogo seguir. Seguiu com a cobrança no arremesso lateral. Corinthians 1, Bragantino 0. Vamos caminhando para 20 minutos de futebol no segundo tempo. Amanhã às 11 horas da manhã você vê na Rede Vida ao vivo para todo o Brasil, Vasco da Gama do Rio e Guaicurus do Mato Grosso do Sul, com Fábio Machado, Paulo Júnior e Elaine Trevisan. E ainda amanhã tem jogo às 11 da manhã e tem jogo às 3 da tarde. Olha o Corinthians, acabou perdendo grande chance. Olha o cruzamento do Léo Jabá. O Léo está matando o setor esquerdo defensivo do Bragantino, né? Como já observou o Paulo Júnior. É o calcanhar de Aquiles do Bragantino, é o setor esquerdo de marcação. E ali
O Léo Jabá está deitando e rolando. Diga, Edivaldo. Fiquei momentaneamente sem retorno aqui, mas saiu o 20, o Natan, pelo Bragantino, e entrou Caio Lucas, número 9, na equipe de Bragança Paulista. Saiu Lucas Natan com a 20, Fabrini no Bragantino. E entrou o número 9, o Caio Lucas, um jogador também de frente, né? A alteração do técnico Marcos Gripe, Bragantino, que desferiu um chute agora com o Caio, que acabou de entrar. Mas o Corinthians tem mais posse de bola e ali pela direita traz muitos problemas, né? No setor esquerdo defensivo do Bragantino, o Antônio, fica difícil ali para o Antônio, até o Gustavo, alguém para ajudar ali, encostar no setor de marcação esquerdo do Bragantino. Com o Léo Jabá, que desce bem pela direita, o próprio Léo Príncipe também. E o Corinthians tem uma jogada interessante de linha de fundo, o Léo Jabá, o Léo Príncipe, até o próprio Leonardo Rodrigues, que no primeiro tempo desceu, o defensor. Eles cruzam no segundo pau e chega o Tocantins no segundo pau para finalizar. Onde saiu o gol da equipe do Corinthians Paulista. Assim é falta. Mandou seguir. O Bragantino fica com a bola. Domina a equipe de Bragança Paulista com o Gabriel. Gabriel faz o passe atrás a Arthur. Arthur um toquinho mais na frente. O Bragantino vai enrolando bola no campo de ataque. A bola chega no Gustavo. Gustavo para o Antônio. Lá vem cruzamento do Antônio. Desvio parcial. O Bragantino retoma a posse de bola. Lança na entrada da área. Desvia a zaga da equipe corintiana. E o Corinthians acaba ficando com a bola. O árbitro viu um toque de mão. O árbitro marcou ali. Mão na bola. Uma interpretação. Entendeu como jogada faltosa. Não sei se você viu dessa forma, Fabrício. O Léo Jabá teria empurrado o jogador do Bragantino. Foi isso que anotou o árbitro, né? É porque mão na bola não vi, não. Foi empurrão mesmo. Léo Jabá com o braço esquerdo, né? Não deixa o jogador do Bragantino disputar a bola. Né? Deslocou o jogador do Bragantino. Também o árbitro José Roberto Marques até agora, hein, Fabrício? Muito bem, apitando muito bem a partida. 1-0 para o Corinthians. Gol de Tocantins. Falta para a equipe do Bragantino cobrar. Vai o Gabriel. Bateu o Gabriel no travessão. A bola toca no travessão e volta. Muito boa a cobrança do garoto do Bragantino. Agora uma entrada. Entrada dura ali do jogador do Bragantino. Amarelo. Ficou de graça para ele. Garoto Vinícius. Camisa 11. Ah, não, mas quem deixou a perna ali foi o Samuel, né? O Vinícius estava acompanhando, mas a falta foi do Samuel. E aí o chute do Gabriel Tonini. Como ele pegou bem na bola. Se tem um pouquinho mais de distância para ele, ele teria feito o gol. 1-0 para o Corinthians. Jogo muito bem disputado na cidade de Limeira. E a chuva deu uma trégua aí, Edivaldo Tites. A 0 para o Corinthians. Patada no peito ali não deu certo. Mas o Bragantino continua com a bola. O árbitro parou o jogo. Está caído o garoto Antônio. Camisa 6 da equipe do Clube Atlético Bragantino.
Mandamos um abraço para Campinas, para o Laerte Zago, sempre ligado na Rede Vida de televisão. Bola já em movimento. Vem o Corinthians, cruzamento feito, intercepta bem o zagueiro do Clube Atlético Bragantino, Vitor, que é bom de bola. Uma boa estatura, né? O tamanhozão dele. E lembrando que a Copa São Paulo é sub-20. A estatura ali com 19, 20 anos. E faz uma boa partida, apesar do... Tem bom posicionamento, né? Se coloca muito bem na área. Lá vem bola na cobrança do escanteio. O árbitro pegou uma falta de ataque do Corinthians paulista. Amanhã tem futebol às 11 horas da manhã. Vasco da Gama e Guaicurus. Amanhã às 3 da tarde tem futebol na Rede Vida ao vivo. Bahia e Desportiva Aliança de Alagoas. A equipe da Rede Vida trabalhando bastante neste mês de janeiro. Um 1-0 Corinthians. Roubada de bola do Corinthians, contra-ataque da equipe corintiana. Vem agora pelo lado esquerdo, cruzamento feito. Do jeito que a bola chegou, olha a batida para o gol, vai pela linha de fundo. Jogador do Corinthians, camisa 9, o Gabriel, pegou bem na bola, só que por cima do gol. E 7 jogadores do Bragantino na área do Bragantino, Fabrício. Chegamos a 28 minutos de futebol no segundo tempo. Corinthians 1, Bragantino 0. Vai ser cobrado escanteio para a equipe do Corinthians. Pelo sim, pelo não, jogador do Bragantino. O Gabriel mandou pela linha de fundo. Mais um escanteio para a equipe do Corinthians bater. Vai chegando por lá o Guilherme. Jogador canhoto, vai para a bola. Bateu e bateu bem. Tirou a defesa do Bragantino, que está sempre firme. O Bragantino não consegue engrenar um jogo de ataque e a bola vai pela linha lateral. Copinha na Rede Vida. Antônio Júnior, transmissão muito legal da Rede Vida. Obrigado. O Rio Grande do Norte todo ligado na transmissão do canal da família. Juari Vieira Silva. Força Bragantino. Dá para empatar e até virar. Isso é que é otimismo. Kleber Almeida. Brilhante transmissão da Rede Vida. Obrigado aos telespectadores de todo o Brasil. Corinthians para o 10º título. Esperança. Lá vem Corinthians, cruzamento na área. A bola ainda é corintiana. Aí errou o passe. E o Bragantino sai com a bola dominada com o camisa 10, Rafael. Boa tabela. O Bragantino não consegue segurar a bola. Corinthians deu combate, roubou a bola e vem no campo de ataque. A bola chegou ali pelo meio com o Gabriel. Bom lançamento, saiu o goleiro. Vai para a bola o goleiro Alisson. A bola ainda é corintiana. Bola recuada, batida para o gol e o gol! Gol!
Corinthians. O gol é seu, Maicon, camisa número 8, num ataque fulminante da equipe corintiana. Maicon pegou de primeira e mandou para o fundo da meta do goleiro Alisson. Vai buscar lá dentro o Alisson, agora no placar da Rede Vida. Tempo do gol, 31 minutos de futebol no segundo tempo. Corinthians 2, Bragantino 0. Bola aprofundada na área do Bragantino, e aí o zagueiro do Bragantino, o Vitor e o Marcel, ali uma indecisão. E na sobra de bola, o goleiro Alisson ainda praticou uma grande defesa, só que parcial. E na sobra de bola, na entrada ali nas proximidades da grande área, caiu para esse jogador que apareceu agora, o Maicon Andrade. É um dos principais chutadores da equipe do Corinthians. No primeiro tempo já desferiu um chute potente à esquerda do goleiro Alisson. E dessa ele colocou no canto, chutou muito bem. E o Corinthians amplia 2-0 aos 31 minutos, Fabrício. Resultado definitivo ou não? Vai ter alteração na equipe do Bragantino, se preparando o Franklin para entrar. A equipe do Corinthians é a equipe que está propondo mais o jogo, né? Só não dá para dizer que é resultado definitivo, porque o Bragantino, por exemplo, uma bola parada ali, acabou quase fazendo o gol na cobrança de falta do Gabriel Tonini, que é um jogador que chuta muito bem, né? Mas em volume de jogo, 2-0 diz o que o Corinthians realmente está melhor que a equipe do Bragantino no que se refere a propor jogo, a buscar o gol adversário. Poderia ter até ampliado mais o placar se o Tocantins não tivesse perdido o gol no primeiro tempo, se o próprio Léo Jabá não tivesse perdido a oportunidade, mas perder gol também faz parte do futebol. O fato é que o Corinthians faz 2-0 e é quem propõe mais o jogo, é quem tem mais posse de bola e por isso está vencendo a partida. Corinthians vai fazer 2 mudanças. Antes do Bragantino, saiu o Rafael Rosa com a 10 para a entrada de Franklin. Franklin, número 15 na equipe do Bragantino. E daqui a pouquinho, os jogadores do Corinthians, exatamente o Pedro Vitor, 25, e o Claudinho, 26, entrarão na equipe mosqueteira. Pedro Vitor é o famoso Pedrinho. Nós pedimos aqui, nós sugerimos, né, que o Pedrinho usasse o nome dele completo, né, Paulo? Pedro Vitor, que é um nome mais imponente do que simplesmente Pedrinho. E ele aceitou. E já tivemos outros Pedrinhos, né, na história do futebol. Seria o Pedro Vitor, ainda a gente não viu, né, com esse nome futebolístico, Pedro Vitor, né, no cenário do futebol brasileiro. Teve um Pedro também que era muito bom, Pedro Rocha. O Pedro Vitor joga bem, viu? Joga bem, é bom jogador. Bom jogador. Pedrinho tem aquele que passou no Vasco, no Palmeiras, né? Pedrinho foi lateral do Palmeiras, lateral do Vasco também no final dos anos 70. Pedrinho já houve outros, né? Pedro Vitor é o nome mais original. Vai lá, Titis. Muito bem, tá saindo o Tocantins com a 11 para a entrada de Claudinho, 26. E também o jogador Matheus Pereira com a 10 para a entrada de Pedro Vitor, número 25 no Corinthians. Muito bem, vai. Então estão saindo Matheus Pereira, 10, entra Pedro Vitor, 25. E também Tocantins com a 11 para a entrada de Claudinho, 26 no Esporte Clube Corinthians Paulista. Muito bem, Claudinho vai para o jogo e o Pedro Vitor também. Tá saindo aí o camisa 10. Um abraço para o Anderson, filho da Célia, nosso querido companheiro aqui da Rede Vida, ligado na transmissão, mandando suas mensagens. Um abraço para o Anderson. São Paulino. Vamos ver se São Paulo emplaca este ano. São Paulo vai buscar o 4º título da Copa São Paulo. Dois a 0 para o Corinthians. Vamos ver a reação do Bragantino. O Bragantino que está endurecendo o jogo para o Corinthians. É um time muito bem armado, bem montado. Time difícil de ser batido. O Corinthians troca passes no campo de defesa. Bola com Vinícius.
Ela chega no Guilherme. O Arian. O Corinthians vai trocando passes precisos. Não quer errar o lançamento para deixar o Bragantino correr atrás e cansar cada vez mais. Bola com Vinícius. O Corinthians mantém a posse de bola. Vinícius arrisca uma jogada mais profunda. Tirou o bom zagueiro Vitor da equipe do Bragantino. O Corinthians retomou. Boa tabela. Boa infiltração pelo meio. Passe muito alongado. Sai do gol para fazer a defesa o Alisson. Esperto goleiro do Bragantino. Alteração no Bragantino. Diga, Tite. Tá saindo o Vinícius Baltazar com a 11, mestre. Para a entrada de João Victor, número 19, da equipe de Bragança Paulista. Muito bem. João Victor. Camisa 19. Vai pro jogo. Essas mudanças agora, essas alterações, né, Paulo Júnior, são mais para descansar um pouco os meninos que estão jogando, porque eles cansaram, né? E é início de temporada, né? A parte física, ainda o jogador não está naquela plenitude da temporada, da parte física, estreia, jogo chuva, né, em Limeira, o uniforme, gramado fica mais pesado, então é mais do que a parte tática, é a parte física, né? É o Bragantino não se entrega, não. Acabou errando o lançamento e o Corinthians vai recolocar a bola em jogo na cobrança do Manuel. Há que se destacar que o Bragantino não faz uma má partida não, Fabio. Faz uma boa partida, né? Dentro da proposta do Bragantino, se defendeu muito bem, tanto que o Corinthians fez o gol com o Tocantins no segundo tempo. Um jogo disputado, está sendo disputado. O Bragantino não faz uma má partida não. Faltou ao Bragantino um pouquinho mais de agressividade e jogadas melhor preparadas no campo de ataque. Na defesa, o Bragantino foi quase intransponível, né? Só não foi porque o Corinthians fez 2-0. Mas a defesa do Bragantino está fazendo uma ótima partida. Faltou uma ligação a mais com o ataque, né? Faltou aquela proposta de jogo do Bragantino na parte ofensiva. O meio de campo do Bragantino também não funcionou. Aquela linha de passes, a saída de bola do meio de campo para o ataque aí não funcionou bem. A meu ver, porque recuou, né, fazendo aquela parede defensiva. Você trava ali a jogada, o ferrolho, como você disse, mas aí tem dificuldades para poder sair jogando, né, para poder propor as jogadas. Mas lembrando que o Bragantino chegou pela esquerda, um chute cruzado, depois aquela cobrança de falta, carimbou a travessão do goleiro do Corinthians, o Felipe Gonçalves. Não está fazendo uma má partida o Bragantino, não. Amanhã, às 11 horas da manhã, anote aí, Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, Guaicurus, do Mato Grosso do Sul. Transmissão ao vivo da Rede Vida, com Fábio Machado, Paulo Júnior, Elaine Trevisan. Mais um jogão de bola que a Rede Vida mostra para todo o Brasil. Corinthians 2, Bragantino 0. Estamos chegando ao final deste jogo muito disputado na cidade de Limeira. Corinthians com a bola. Marca bem a defesa do Bragantino. E o time de Bragança vem para o campo de ataque. Vem com o João Vitor. Léo Príncipe faz o bloqueio. O João vai para o chão, o árbitro não vai na dele. Que a gente comentou aqui, o amigo telespectador viu agora nesse lance. João Vitor foi para o lado, não tinha ninguém encostou também, e é isso que faltou para o Bragantino. O jogador foi lá para a zona morta do campo, ninguém acompanhou, também há o cansaço físico, evidentemente, mas é nisso. O que faltou para o Bragantino foi justamente essa
essa ligação melhor, essa agressividade melhor diante do Corinthians. A bola chegando no ataque corintiano, bom lance. Olha a presença do zagueiro Vitor mais uma vez. Como ele se coloca bem dentro da área. O gol do Corinthians estava já praticamente desenhado. De repente apareceu o zagueiro Vitor para interceptar. Grande nome do jogo, hein? Lateral que o Léo Príncipe faz a cobrança. Léo Jabá tentou ultrapassagem, ganhou um escanteio. Escanteio para a equipe do Corinthians. Apresenta-se na área o zagueiro Leonardo. Área de ataque do Corinthians, escanteio cobrado, bola curta, vem por cima. Subiu, mas não pegou bem na bola o atacante corintiano. Fabrini. Diga, Edivaldo. O grupo 11 de Limeira já marca para 4 de janeiro, portanto na segunda-feira agora, 17 horas, Internacional de Limeira e Clube Atlético Bragantino. E no jogo de fundo, no mesmo dia 4, às 19 horas, 7 da noite, portanto, Botafogo da Paraíba e Corinthians. Não tem moleza, jogos já na próxima segunda-feira, marcados aqui para o estádio Major José Levi Sobrinho, na bela cidade de Limeira, Fabrini. O campeonato ele tem 112 clubes e 28 datas para ser disputado o campeonato. Quer dizer, é um tempo curto e muito futebol. Lembrando que se classificam 2 para o grupo, né? Parabéns a todos, muito boa a transmissão de vocês. Obrigado, Paulo Roberto Santos. Olha a batida pro gol. O tiro saiu fraquinho. Se pega melhor na bola, poderia ter feito o gol do Bragantino. E dentro desse novo regulamento para esse ano da Copa São Paulo, se classificam 2 para o grupo. O Bragantino não está eliminado não, Fabrício. Se o Bragantino vencer as 2 próximas partidas, e pelo que a gente viu tem futebol para isso, vai enfrentar o Botafogo da Paraíba, que venceu a Internacional de Limeira e a própria Internacional de Limeira, há chances do Bragantino seguir vivo na competição. Esse ano se classificam 2 por cada grupo, não é que nem ano passado que só o líder se classificava, se garantia, né? Olha os baianos aí na expectativa da transmissão do jogo do Bahia. Já desde hoje já estão de olho no jogo do Bahia, que vai ser amanhã, às 3 horas da tarde, contra a Desportiva Aliança de Alagoas. Bahia, que foi o time do Nordeste que mais chegou próximo a uma decisão, a um título de Copa São Paulo. Nenhum time do Nordeste foi campeão da Copa São Paulo ainda. O Bahia, em 2011, foi vice. Um abraço para a galera de Belém de São Francisco, no estado de Pernambuco. Tentativa do Corinthians. A defesa do Bragantino conseguiu. O Corinthians recuperou. Vem Corinthians pelo meio. Outra vez o zagueirão Vitor participa do lance e ganha a parada. Grande performance do Vitor. Menino para ser bem observado, hein? Aliás, o que tem de olheiro observando a Copa São Paulo, dá para encher muitos hotéis. Alteração no Corinthians. Quem entra e quem sai? Já saiu, Fabrini, o Léo Jabá, número 20, para a entrada do número 18, Renan Areias, no timão. Ok, Tites. Renan Areias, que é titular do Corinthians. Deve ter sido poupado nesta partida, porque nos jogos anteriores ele tem sido titular e feito gols na equipe do Corinthians. Pessoal das redes sociais, o Bruno e a Lucélia, General Salgado, um abraço. Obrigado pelas mensagens, viu? Bruno e Lucélia. 2-0 para o Corinthians. Serão acrescidos neste jogo. O jogo vai até 47. Chegamos a 44 minutos. O Corinthians vence na sua estreia da Copa São Paulo a equipe do Clube Atlético Bragantino 2-0. E lá vai Corinthians. Faz a progressão. Perdeu grande chance ali o atacante Gabriel, camisa 9 do Corinthians.
Agora o toque do Pedro Vitor, hein? É bom o jogador esse menino Pedro Vitor, né, Fabrício? Joga muito. Colocou o Gabriel Vasconcelos ali cara a cara com o gol. O Gabriel que não soube definir. Lançou e falou, faz o Gabriel. O Gabriel não fez. Lá vem Corinthians outra vez. Gabriel levou vantagem, mas fez a falta. Empurrou o garoto Antônio, que fisicamente tem um físico inferior ao Gabriel. O Gabriel parece um tanque. Diga, Tits. Fabrini e Paulo Júnior, se o resultado persistir em 2-0 para o Corinthians, quem sai na liderança é o Botafogo da Paraíba, lá de João Pessoa, já que venceu a Internacional no jogo preliminar, se podemos chamar assim, por 3-0. Aí fica por saldo de gols na primeira colocação até segunda. Essa Copa pode apresentar muitas surpresas ainda. Olha o Corinthians chegando, batendo por cima. O Corinthians criou várias oportunidades e o árbitro da partida, José Roberto Marques, coloca ponto final. Ponto final na partida. Corinthians 2, Clube Atlético Bragantino 0. A reportagem da Rede Vida está